Bom dia, turma. Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos estudar a respeito do saber. Então, vamos entender um pouco sobre como buscamos esse saber. Então, o tema da aula de hoje é Em Busca do Saber. Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 10 para acompanhar o conteúdo comigo e também um pouco da explicação, da reflexão. Logo na página 10, a gente já viu, aliás, nas outras aulas, que a filosofia ela está sempre, e os filósofos, ela está sempre tentando encontrar uma verdade sobre as coisas. Então, chegar a um conhecimento. Os filósofos antigos defendiam que existia uma verdade absoluta, e também as formas de se chegar a essa verdade. A exemplo de Platão, como nós estudamos, aí a correspondência da realidade. Então, essa unidade ela vai ser toda voltada para que a gente entenda a respeito do conhecimento, do saber. Então, na aula de hoje, nós vamos ver que esse conhecimento, a busca do saber, ela é algo natural do ser humano. Ela está intrínseca ao ser humano. Desde muito antes, desde a antiguidade, a gente sempre, os homens, os seres humanos, eles estão sempre buscando saber mais sobre as coisas. Nós também, ao longo da nossa vida, as pessoas elas manifestam o desejo de conhecer. Você já observou que desde muito jovens expressamos surpresa e curiosidade em relação àquilo que nos cerca? Então, eu acho que vocês já perceberam que a todo momento nós estamos sempre descobrindo coisas novas, novos saberes. Sempre vai existir uma situação, uma imagem, um acontecimento, enfim, qualquer coisa que possa nos trazer algum tipo de saber, algum tipo de conhecimento. Então, logo que aprendemos a caminhar, a procurar, procuramos nos aproximar daquilo que desperta a nossa atenção e a tocá-lo. Então, vocês crianças não vão lembrar, mas vocês já viram, já devem ter visto uma criancinha, um bebê, quando ele começa a engatinhar e começa a tentar dar os primeiros passos, que essa criança, ela sempre vai em direção àquilo que chama a atenção dela. Algum objeto, alguma luz, algo colorido. Então, ele está sempre indo em direção àquilo que chama a atenção dele. Então, essa busca por conhecer algo, por saber o que é aquilo, ela já vem desde quando a gente nem sabe falar ainda, quando a gente ainda está aprendendo a andar. Então, é algo que está inserido nos seres humanos, é algo natural do ser humano, a busca pelo saber. Quando aprendemos a falar, começamos a fazer as perguntas, mas nada disso parece diminuir o nosso desejo de saber e principalmente de saber a verdade. Então, como eu falei para vocês, até mesmo antes de falar, a gente, mesmo que de forma inconsciente, nós estamos buscando conhecer, o saber sobre algo. E quando aprendemos a falar, aprendemos também a fazer perguntas. Através das perguntas, nós chegamos ao conhecimento de algo. Então, fazer perguntas não é só na fase inicial, quando somos crianças. Essa curiosidade, ela está atrelada ao ser humano ao longo de toda a nossa vida. Quando criança, nós temos questionamentos diferentes. Quando nós vamos crescendo, à medida que nós vamos crescendo, esses questionamentos, eles podem sofrer algumas mudanças, eles vão mudar, o desejo de saber vai ser
em outros sentidos, para outras coisas, em outras direções. Mas essa busca por saber algo, por fazer perguntas, por buscar resposta para questionamentos, ela vai estar sempre atrelada ao ser humano. Então, mas nada disso, como eu falei, parece diminuir o nosso desejo de saber e principalmente de saber a verdade. Então, mesmo que a gente passe toda a nossa vida tentando buscar saber algo, é uma fonte inesgotável. Isso não vai chegar a um fim. A gente não vai chegar a um certo tempo da nossa vida e esse desejo de saber, ele vai parar ali. Ele vai cessar. Essa busca pelo saber, ela vai continuar, mesmo passando por muitos e muitos anos, mesmo a gente já sabendo de muitas coisas, mas a gente sempre vai existir esse desejo de saber mais sobre qualquer coisa, sobre determinada coisa. Então, ao contrário, esse desejo ele não diminui, pelo contrário, seguimos pela vida fazendo perguntas, criando experiências e pesquisas, investigando o que existe, como as coisas são, de que modo elas funcionam, como poderiam e como deveriam ser. Então, é como falei para vocês, esse desejo de saber, ele não vai diminuir com o tempo. Pelo contrário, ele tende sempre a aumentar. Os nossos questionamentos, eles vão sempre ser modificados. A gente sempre vai buscar novas experiências, pesquisar, investigar a respeito de algo, como as coisas são, como elas funcionam, como poderiam e como deveriam ser. São sempre questionamentos que despertam a nossa atenção, a nossa curiosidade, porque a curiosidade ela vai ser a base para que a gente sempre busque saber sobre as coisas. A curiosidade para a filosofia é algo muito importante, porque é o que, segundo a filosofia, é o que vai despertar em nós questionamentos, vai despertar, fazer com que nós perguntem sobre as coisas, surjam perguntas que nos fazem refletir sobre determinada coisa. Então, a curiosidade ela é muito importante para a filosofia e também para essa busca do saber, do conhecimento. Isso mostra a importância do saber para as pessoas e nos leva a refletir sobre as relações entre o que sabemos, os modos de buscar esse conhecimento e a verdade. Toda essa reflexão a respeito desse desejo de conhecer novas coisas, de buscar o saber, nos leva a uma reflexão muito importante. A relação que a gente pode estabelecer aqui daquilo que sabemos em relação a como buscamos esse conhecimento, como chegamos a esse conhecimento, a conhecer determinada coisa. Então, hoje em dia, é sempre mais fácil a gente ter o contato com a internet do que alguns anos atrás. Então, a gente está sempre aberto a receber novas informações, é mais fácil para a gente saber sobre algo. É só a gente chegar no celular e pesquisar a respeito de algo. Então, a gente precisa ter cuidado em relação àquilo que a gente está buscando conhecer. E também sobre essa verdade que todo o ser humano ela está sempre buscando. Então, a internet, as redes sociais em geral, ela se apresentam, na verdade, para nós, como algo muito fácil para que a gente chegue a um conhecimento de determinada coisa. Mas a gente precisa ter cuidado, ter cautela ao pesquisar determinado assunto, determinado conteúdo. Porque tanto ela pode nos trazer um saber novo, um conhecimento novo, mas também pode nos levar, de alguma forma, ao engano. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. A gente precisa entender como se estabelece essa relação entre o que sabemos e como estamos buscando esse conhecimento.
Então, muitas vezes, essa busca pelo conhecimento, como eu falei, ela pode nos levar ao engano de algo. Então, como a gente pode, diante dessa reflexão, como a gente pode ter certeza daquilo que conhecemos, da verdade que nós construímos? Será que tudo o que nós sabemos, todo o nosso conhecimento, pode ser considerado conhecimento verdadeiro? Vocês façam uma reflexão a respeito dessa pergunta. Todo o conhecimento é verdadeiro? Todo o conhecimento que nós adquirimos, que nós construímos em relação a qualquer coisa ao longo da nossa vida, pode ser considerado verdadeiro? E por quê? Porque podemos considerar aquilo que sabemos como algo verdadeiro, como algo que nos leva à verdade. Então, eu quero que vocês reflitam sobre esses questionamentos. Eu coloquei essa frase aí para vocês, de um grande filósofo, que foi o Sócrates. Sócrates, ele foi, na verdade, um importante filósofo para a filosofia, considerado, inclusive, como um marco dentro da própria filosofia em relação ao pensamento. Ele vai modificar a forma de como os filósofos, os pensadores de sua época estavam produzindo esse conhecimento. E ele afirma que só sei que nada sei. Isso é uma frase bem conhecida dele. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, essa é uma frase dele, desse filósofo. E ele, considerado na sua época um dos homens mais inteligentes, na sua época, ainda assim se considerava um homem que não sabia de nada. Ele afirmava que quanto mais buscamos o conhecimento, quanto mais tentamos chegar a uma verdade, a gente reconhece que nada sabe, porque há sempre novas coisas a saber, a conhecer. E a vantagem que ele se colocava em relação a outras pessoas era que ele tinha essa consciência de que sempre existem novas formas de saber, novos conhecimentos. Então, era a vantagem que ele se colocava em relação daqueles que se julgavam detentores de todo o conhecimento. As pessoas que diziam que já sabiam de tudo, que já tinham conhecimento a respeito de tudo, ele colocava que esses sim eram as pessoas ignorantes. Elas não reconheciam essa busca pelo conhecimento, de um novo conhecimento. Então, essa frase ficou bem conhecida desse filósofo Sócrates, tão importante para a filosofia. Então, continuando aqui a nossa reflexão, esse tema, o livro, ele vai nos trazer aqui 2 exemplos de interpretações a respeito dessa figura mitológica. Então, você sabe o que é uma sereia? Se a resposta for sim, procure se lembrar de como ficou sabendo disso. Afinal, é improvável que você tenha esbarrado em uma delas por aí. Então, se vocês sabem o que significa uma sereia, vocês devem ter ouvido falar dela de algum filme, de alguma história, algum livro, porque, logicamente, são uma figura mitológica e não foi, pelo menos, provado que ela realmente existe. Então, muitos garantem que esses seres não existem, que não são reais. Mesmo assim, em diferentes épocas e lugares, relatam-se mitos, lendas e contos de fadas sobre lindas sereias. No folclore brasileiro, por exemplo, encontramos a Iara, a mãe d'água, protetora das águas, que alguns escritores descrevem como dessa forma. Entre as imagens mais conhecidas de sereia, encontramos a de um ser fantástico, metade peixe e metade mulher, como essa que vocês estão vendo.
que seduz navegantes e pescadores com seu canto irresistível, levando-os à morte. Talvez você não soubesse de tais características por ter visto apenas filmes e histórias que representavam boas sereias, mas esse ser, com cauda de peixe, já estava presente na mitologia de povos nórdicos da antiguidade, representando perigo. Esses povos nórdicos são os povos que formaram as populações da Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia e Finlândia, lá na antiguidade. Então, para esses povos nórdicos, essa sereia, esse ser mitológico, era representado dessa forma que eu coloquei para vocês: metade peixe e metade mulher. E era um ser perigoso, considerado perigoso, que levava os navegantes, as pessoas que iam em busca de novos saberes no mar, como algo perigoso que levariam à morte. Então, muitas vezes a gente já viu interpretações desse ser, mas de forma mais boazinha, como uma sereia encantada, não dessa forma. Mas para esses povos nórdicos, o conhecimento, o saber que eles tinham, que eles criaram a respeito desse ser, era que era um ser perigoso e que poderiam levar à morte. Já na mitologia grega, por sua vez, as mulheres com corpos de peixe eram chamadas de tritônicas e não de sereias. As sereias, ou sirenes, como eles conheciam, eram descritas como criaturas também perigosas, cujos corpos eram metade pássaro e metade mulher. Então, como vocês podem ver, o saber que a mitologia grega tinha a respeito desse ser era de uma forma diferente. Era uma mulher metade com asas de pássaro, metade pássaro. Então, diferente do pensamento em que os povos nórdicos tinham a respeito desse ser. Igualmente eram consideradas perigosas, criaturas perigosas, mas em relação à sua fisionomia foram desenvolvidas aí de formas diferentes. Então essa escultura é a sirene, essa escultura que eu coloquei para vocês, ela chama Sirene de Canossa, preservada desde a antiguidade e representa uma criatura mitológica de acordo com a visão grega. Então antes era a visão nórdica e dessa vez é uma visão grega. Essas sereias aladas, ou seja, possuíam asas, foram personagens de alguns mitos e de algumas epopeias, que eram, para vocês, que eram longos poemas sobre fatos incríveis e ações heróicas. Bem comum na Grécia Antiga, essa produção desses poemas. Então, na obra Odisseia, que é um desses poemas de Homero, conta-se como o ardiloso Ulisses sobreviveu ao mortal da voz, o poder mortal da voz desses seres. Segundo a mitologia grega, esses seres mitológicos, essas sirenes, na verdade, como eram conhecidas a partir do povo grego, elas tinham um canto em que hipnotizavam os navegadores, as pessoas que iam de barco e faziam com que eles pulassem no mar para morrer. Então, Ulisses, um desses heróis considerados na Grécia Antiga e retratado nesses poemas, ele desenvolveu uma teoria a respeito de como ele poderia passar por essas sereias sem que isso ocorresse. Então, ele vai pedir para que toda a sua tripulação tampasse os ouvidos com ceras e ele o amarrasse no barco a fim de que ele fosse impedido, dessa forma, de se jogar ao mar ao ouvir o canto das sereias. E dessa forma, ele buscava quebrar com um feitiço, porque segundo essa mitologia grega, esses seres, essas sereias, elas morreriam caso
um mortal, uma pessoa normal, resistisse ao seu canto perigoso e traiçoeiro. Então, o seu destino ele foi cumprido a partir do momento em que Ulisses ele não se joga ao mar. Então, ele conseguiu quebrar o feitiço desses seres mitológicos. Então, para os gregos, elas hipnotizavam essas pessoas a fim deles se jogarem no mar. Essa forma, essa hipnose no que ela fazia, os gregos consideravam como algo sensível, que fazia com que as pessoas agissem de acordo com a emoção. E para esses povos gregos, a emoção ela não fazia, ela fazia, na verdade, com que o homem agisse de forma irracional, sem utilizar a razão, sem ter um pensamento adequado a respeito daquela situação. Então, por isso eles consideravam essas criaturas tão perigosas, porque faziam com que esses homens agissem de forma apaixonada, sem que usassem da sua razão nessa situação. Então, mas vocês devem estar se perguntando, eu vou colocar aqui até a imagem de Ulisses aí, esse que está amarrado ao mastro, e os seres, as sirenes aí em volta dele com o canto delas. Então, vocês devem estar se perguntando o que essa história grega, essa mitologia grega tem a ver com essa busca do conhecimento. Então, como nós vimos durante toda a aula, a busca do conhecimento, o saber, ela pode nos trazer diversas coisas boas. Não só você conhecer algo a respeito de determinada coisa, você saber como se relacionar com as pessoas, comportamento que você deve ter em relação a outras pessoas. Tudo isso, o saber nos ajuda, mas também o saber vai nos ajudar a como sobreviver. E esse foi o caso de Ulisses. O saber que ele tinha ajudou ele e a toda a sua tripulação a como passar por essa situação de forma usando a razão e fez com que ele sobrevivesse. Então, mesmo com todo o perigo, o saber fez com que ele saísse ileso dessa situação. É o mesmo que ocorre para nós. O saber ele também nos ajuda a sobreviver, nos ajuda a diferenciar situações e acontecimentos perigosos na nossa vida, a fim de que nos faça realmente distinguir que tipo de atitude devemos tomar em relação a isso. Então, a aula de hoje foi sobre essa busca do conhecimento e como esses saberes, esses novos saberes são tão importantes, não só para que a gente descubra algo novo, mas também como a gente, até mesmo para sobreviver em relação à nossa à sociedade em geral. Então, eu espero que vocês tenham entendido. No chat eu vou deixar uma atividade para vocês, como eu sempre deixo. E também lembrando que se ficar alguma dúvida em relação ao conteúdo da aula de hoje, vocês me perguntem por lá, tá certo? Então, por hoje a aula termina aqui e até a próxima aula. Fiquem todos bem. Tchau.